pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Ela quer, ela pode. É só um parênteses aqui, amiga. Não sei, nós estamos com um boné aqui, né? Tá meio estranho, né? Mas você já vai entender. Ninguém vai entender nada. Mas deixa eu contar pra vocês que a partir de agora nós estaremos juntas. Dando boas risadas. E nos inspirando. Com histórias reais, né? E hoje nós teremos uma história muito real, né? Que faz todo sentido. A gente tá gostando desse cross de podcast, sabe? A gente tem experiências diferentes e a gente consegue se inspirar, né? Exatamente. E dar boas risadas, porque não pode faltar. Risada não pode faltar. A gente sempre tem brincadeiras na gaveta, muito guardada. E hoje, domingueira, 19 horas. Como foi seu Dia dos Pais? Que delícia poder estar num dia tão especial aí com você. Eu não sei se você tá vendo depois, durante a semana, mas hoje é Dia dos Pais. E claro que o podcast não poderia ser diferente nesse ritmo, né? Mas antes da gente revelar quem é, não que você não saiba, né? Vai que você veio pelos amiguinhos, né? Tá ou se certo. você já ligou o boné à pessoa, né? Eu não sei. Vamos fazer suspense, tá? Então já chega dando like aqui nesse vídeo, por favor, e já se inscreve nesse canal. E não se esquece... de compartilhar, né? Compartilha. E hoje você vai compartilhar com aquele pai, vai compartilhar com o maridão, vai compartilhar com um amigo, vai compartilhar, porque eu tenho certeza que esse podcast vai inspirar você. Com certeza. Agora vamos agradecer os nossos patrocinadores. Vamos. Que delícia. Aqui a mesa é linda, né, amiga? Aqui nós temos vinho. Isso aqui é chiqueza. Não tem podcast nesse nível. Desculpa, tá? Desculpa, mas não né? tem. Aí o Ken realmente faz toda a diferença, né? É um vinho de lata, aqui espumante de lata, que você pode personalizar, levar pro seu evento e fazer a diferença aí, né? E o melhor pra nós, mulheres, né? Nós não tomamos uma garrafa inteira. Não tem como. O que você faz? Você abre aquela garrafa, coloca na porta da geladeira e vira vinagre, né, amiga? Você perde, você gasta uma garrafa inteira. O que você vai fazer? Você vai comprar o Ken, é a sua medida. Ele foi feito pra nós, né? Você vira, olha aqui, eu já coloquei antes de começar uma latinha inteira. Ele dá exatamente a medida de uma taça. É sustentável. Exatamente, sustentável, né? Latinha, você vai poder consumir e, claro, depois é totalmente reciclável, algo que você vai estar contribuindo aí com a sustentabilidade, que é uma coisa que está tão em alta, né? A gente fala muito sobre isso. Com certeza. Agora vamos para o nosso próximo. Vamos agradecer também a LTM, né? Aquele óculos para quem gosta de viver. Então, a LTM, você vai apontar a sua câmera aí para aqui, para o QR Code, ou vai olhar aqui embaixo o site deles e você vai escolher um modelo ideal para você. LTM óculos super acessíveis que ainda você tem o nosso cupom, né? O Ela Pode 10, que ainda garante um desconto para você. Então, você entra lá e escolhe o seu modelo, porque um deles vai ter a sua cara. Aponte agora a mesa, a câmera do seu celular no canto superior direito dessa tela e garante seu desconto. E não se esqueça também de reparar que o nosso podcast ele fica mais abrilhantado, né? Por que será, gente, amiga? Olha só, eu tô aqui com essas pérolas maravilhosas. Saíram diretamente da concha para as minhas orelhas. Olha, no formato original. Ai, olha só. E esse aqui combinando com o nosso jeans maravilhoso. Olha só. E com meus olhos, né? Não posso esquecer. É com seus olhos, agora com seu óculos, agora amiga. Com Ai, óculos, você tá gata, enfim, né? Geara Joalheria Designer, tá? Então, é uma clássica joalheria aqui de Curitiba, desde a inauguração desse shopping, onde a gente grava aqui no Cristal Podcast, que é um dos nossos apoiadores também. Eles estão desde uma das primeiras lojas aqui. Então, como eles têm essa parte de design, de joalheria, de repente você tem a sua joia que você já enjoou e você leva aquele ouro que você tem e manda fazer uma nova versão. Que delícia. Exatamente. Você podia ter esse programado aí e comprar pro seu pai, Fora né? que o atendimento da Geara é totalmente personalizado, né? A Nádia recebe você, conversa com você. Se você tiver, como a Má falou, uma joia aí, que quer fazer alguma coisa diferente com ela, a Nádia tá lá à disposição para te atender e fazer ali um momento diferente com você, totalmente personalizado. Apoiadores. Vamos aos nossos apoiadores, então, o Cristal Podcast e também, claro, aí a X-People e a Fatoron, que trabalham com marketing médico e marketing para a saúde. Amiga, a gente não pode deixar de falar também, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal, acompanhe a gente também no @elaquerelapod, no Instagram, no TikTok, no Facebook e nos ouça no Spotify. É isso aí, que delícia! É necessário tudo isso, porque quem paga a conta, exatamente, né? Por e favor. se você não curte, não comenta aqui embaixo, não dá o seu like, esse vídeo não chega nas pessoas aí que você poderia estar ajudando a impactar. Agora eu vou revelar pra vocês quem são os nossos convidados. Não sei. Você já ouviu se falar você em Bapcast? Não escutou? Ou já escutou? Eu vou deixar o link aqui pra vocês agora. Rebeca! Não sei ela que tá aqui hoje. Então coloca aí na tela, por favor. @Bapcast, vocês vão conhecer o Dr. Eduardo Batistella e o André, o Bap Filho e o Bap Pai. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado, meninas. Obrigado. A gente que fica feliz de estar aqui com vocês, tá?
A gente obrigado. fala pra caramba, né? É difícil, né? Essas tagareladas dessa mulherada, difícil. né? Mas a gente gosta, a gente gosta. A gente gosta, tá acostumado, né? É assim, né? A gente é assim também. É mesmo. E hoje a gente separou um tema mais que especial para vocês, né? O como o pai é importante na educação de um filho. Hoje, Dia dos Pais, nada mais sugestivo que isso. E a gente vê e a gente admira demais vocês, do podcast de vocês. E também admiramos o carinho que vocês têm um pelo outro. É lindo ver esse relacionamento de vocês. Eu acompanho um dia, eu quero gravar lá na praia ainda, lá com vocês. Sim. Lá na BAP Caverna da praia, na BAP Casa da Praia, né? Eu quero que você conte um pouquinho, assim, de onde surgiu, como começou essa ideia, você já veio desse relacionamento de pai e filho, como é que é? Como isso? Da onde? Então vamos lá. O responsável, na verdade, eu sempre falo isso, né? O responsável pelo Bapcast é o Bap Filho. Certo. Né? Ele que começou. Mas foi assim, a gente estava assistindo um podcast, o André acho que já tinha assistido o Flow. Eu tava assistindo o Flow, Podpah. Ele gosta. Né? Que idade você tem, André? Eu tô com 16 anos agora. Você é bem pra frentex, assim, bem diferentão, porque às vezes essa idade, como é que eu vou falar? Eles estão meio hipnotizadão, assim, videogame, não tá tão aí pra podcast, né? Interessante. Que eu vou falar que os podcasts que eu tava vendo eram do TikTok. Você viu os cortes. É interessante. Daí que eu gostei bastante. Ele gostava mais dos cortes que do podcast, né? Não, eu gostava dos dois, né? Porque daí eu ficava vendo os cortes e achava muito legal. Daí, tipo assim, você tá vendo os cortes ali, daí dá uma vontade de terminar, né? Porque geralmente eles cortam na metade a fala. E daí, na hora, eu sempre ia lá pesquisar a conta, o canal da pessoa. Daí, no caso, teve o do Flow, que eu tava assistindo, que daí eu fui mostrar pro meu pai também. É mesmo? E o pai, como é que reagiu? Então, eu já tinha experiência, eu já sabia, mais ou menos já conhecia. Mesmo sendo otorrino, né, sendo médico, eu que ajudei a montar um ORLcast. O ORLcast é um podcast... ORLcast. É um podcast da Associação Brasileira de Otorrino, não é meu. Mas eu participei várias vezes, eu já gostava, né? E daí, quando o André chegou, eu falei, tá bom, então vamos fazer. Mas daí ficou naquela, bom, vai fazer como, né? Fazer um podcast hoje em dia não é fácil, né? Aí vai ele, eu falei assim, não vou... Quer fazer? Vamos fazer. Então você vai procurar câmera, vai procurar microfone, a gente pensou fazer em casa. Cultura paranaense. Vai fazer em casa, veja lá, te vira, né? Se vira, né? E daí depois acabou surgindo a oportunidade de vir aqui pro Cristalcast, que vocês também conhecem, né? E realmente é diferenciado o nosso podcast aqui, o Cristalcast, o nosso estúdio é muito legal. O de vocês está sensacional. Gostei muito da Yuken, achei muito legal, né? Mas aí a gente veio para cá, mas demorou um pouquinho, porque daí teve também a história do nome. Né? E daí, sei lá, pensamos em 200 mil nomes. Daí, de repente, tava bem na dúvida no nome. De repente eu falei assim, bom, se tem o ORLcast, que é um nome difícil, né? Falei assim, bom, Batistella, que é o nosso sobrenome. Bom, Bap, já me chamava. Porque em casa é assim, eu sou o Batistella pai. Esse realmente é assim, esse é o Batistella filho. E tem o Pedrinho que não tá aqui, que é o Bap filhinho de verdade. Porque assim, que quando é o PP, gente. chega os amigos deles em casa, então eles falam assim, Batistella... Os três. Batistella sou eu, é ele ou é o menorzinho, né? Então daí eu falei assim, não, então vamos tocar, vamos rolar, vamos fazer como Bap era para ser Batistella Cast, uma coisa assim. No começo acho que era Batistella, pai e filho. Batistella, pai e filho. A gente ia fazer, daí eu falei, não, tá muito grande, André, vamos trocar. Aí vamos resumir isso aí. Aí ficou o Bap, aí ficou do Bat. O Bap pega, né? Pega. Porque tudo vira Bap, né? Lembra de Batman, né? Exato. E o Bap pegou bem, porque ele é curtinho. E daí ele que botou esse ponto aí no meio, ele falou, não, pai, vamos separar um pouco. Não, mas espera, Eu você... tentei colocar Bapcast no começo, mas daí não foi. Nas ficou contas lá do Instagram, TikTok, ia colocar nenhuma. Foi, vamos colocar Bap.cast. E daí deu certinho. Aí foi, né? Aí separou. E me diz uma coisa. E quando você foi pesquisar microfone, daí? Que loucura que deu? Porque o teu pai mandou lutar, né? Daí então, eu fiz meu pai comprar todos os microfones. Mas daí você sabia instalar e tal? Não. Esse foi o problema. Porque daí, tipo, eu comprei microfone, comprei 2 câmeras bem boas lá. Daí eu tava vendo pra comprar cadeira também, ver a mesa, arrumar áudio também, microfone. Só que daí, comprei tudo isso, não tinha onde encaixar.
Porque na minha ideia, eu não entendia muito. Daí, na minha ideia era colocar tudo no computador ali. Fazer aquela gambiarra, Parecia muito colocar o fácil. computador aqui do lado, assim, e vai encaixar tocando. tudo e Eu vai, né? achava que era um laptopzinho e sim, tava sim. rolando, né? Mas daí, no fim, deu totalmente errado. Porque daí comprou tudo, não tinha onde encaixar. Vai a gente lá na rua lá dos... Ah, sim, que sim. vende lá fone de ouvido. lá no vende tudo ali centro. ali, procurar Uhum. mesa de som daí. Mas Aham. duas pessoas que nunca lidaram com mesa de som, pelo menos desse tipo, Você né? fica rendido, né? Ah, não tem. Ficava difícil. Porque o cara falar que tá bom, né? Mas eu já É. tinha gasto um monte por causa do André. Falei, agora eu não posso perder esses microfones, essas câmeras. Eu não vou O cara tem que perder, botar. né? Não, Se eu vira, acho né, que guria? daí você tem que usar lá na praia. Não, então, a gente quer montar daí na praia, fazer um Óbvio. itinerante. Fazer um Não, itinerante. tem que fazer, tem que planejar já, né? Porque É o isso. verão tá aí, vocês vão pra lá, provavelmente vão Vamos. passar. Aquela já quer. Se metendo na vida férias. alheia, né? Vocês não vão passar Natal, no novo lá, então, assim. É, o Natal não sei, mas nós vamos passar. Então, alguma coisa vocês vão passar lá. Vamos, Então, daí vocês faz lá. vão ter que fazer uma temporada lá. Faz um itinerante, com certeza. Claro. Essa é uma ideia legal, né? Ah, com certeza. Bate praia. Eu gostei da ideia. E eu vi que você é da Conseguiu. associação aqui, dos moradores da praia. Como é que é essa Então, história? eu tenho uma história longa. Então, essa história do BAP, só para fechar a história, eu já É. trabalhei em rádio, né? Ai, não Então, sabia. antes de... Doutor antes Eduardo de eu- Mistérios. eu brinco que é multiuso, né? Aham. Então, quando eu era novinho, da idade do André, a minha família tinha muitos radialistas, né? Então, eu tem o Nelson Catucci, que é meu primo, que é radialista em Florianópolis. Tem o Marcelo Villa, que é da Tribuna da Massa. Ele tem um programa da Tribuna da Massa, e o Marcelo é mais ou menos da minha idade. Uhum. E lá em Cornélia a gente tinha 2 ou 3 rádios. Eu entrei numa para fazer um teste, para brincar, não sei o quê, mas me ajudou muito, porque me ajudou a falar, ajudou a ter entonação. E não era assim bonitinho, né? Na minha época era assim, fita cassete, isso aqui, tal, pega, você entrava num troço e você se perdia, porque a gente programava assim para colocar as fitinhas e acabava se perdendo, mas no final dá tudo certo, a gente se virar. E daí eu já tinha, então, uma certa experiência com comunicação. Né? Já tinha trabalhado. Daí, quando ele chegou com o podcast, eu falei, tá, então vamos relembrar Velhos tempos. velhos tempos, né? Óbvio. Vamos lá, não tem problema. Aí acabou funcionando tudo certo. E da Associação da Praia, que você me perguntou, é porque quando a gente comprou a nossa casa na praia, era um bairro assim mais afastado, lá em Guaratuba, que é o bairro Coroados. Uhum. E eu senti que faltava alguma coisa no bairro. Né? Era um bairro muito assim, que tinha uma dificuldade muito grande. Tinham pessoas muito queridas morando lá. Hoje eu conheço, não é à toa que a gente montou uma associação, né? Uhum. Então eu conheço todos os vizinhos, meus vizinhos pescadores, o pessoal que tem pessoas com condições, pessoas sem condições no bairro. É, realmente. E isso me chamou muita atenção, né? Eu vim de uma família pobre no interior do Paraná, falei, não dá para deixar assim, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar eles. E daí eu fui atrás porque não tinha asfalto, não tinha luz, queimava uma lâmpada, levava um ano para trocar uma lâmpada, né? Daí eu falei assim, não, vamos atrás disso e vamos montar uma associação. Aí a gente achou lá 4, 5 vizinhos, 6, e aí eu banquei do bolso mesmo, porque, né? Vamos lá, cartório e tal, e deu tudo certo. Hoje a associação está super bem, nós estamos crescendo lá a associação, a gente tem subprefeitura. Você Então, quem acompanhou quiser- tudo isso, André? É, Sim. eu era novinho na época, né? Mas Ele- daí, Mas durante o o André processo, sempre foi foi parceirinho, crescendo. sempre foi parceiro. Eu O fui André- ver na realidade ali, né? Como é que era. Vai não é trabalhando na uma- como é que associação é. já, né? Já, Você não tem uma prefeitura lá, exclusiva tua? Talvez algum dia. Não, é brincadeira. Ó, o Roberto vai ficar bravo contigo. Ah, sim. É, o grupo dos jovens do bairros lá. Não, Os vamos bairros. montar. Nós montamos lá mas- no bairro, nós colocamos lá uma quadra, a gente trouxe uma pista de skate, o pessoal não tinha muito o que fazer, e aquela história, cabeça vazia, casa do diabo. Isso eu Isso. sempre aprendi. Uhum. Criançada ficar na rua, não tem o que fazer, alguém vai chegar e vai oferecer alguma coisa que não presta e vai fazer. Uhum. Então lá eles têm hoje, tem a parte de surf, tem o colégio que foi arrumado, a Aníbal vai ser reformado agora, vai ser todo reconstruído. E tem também a nossa pista que a gente ganhou lá com a prefeitura, que tem futebol, tem pista de skate, que a molecada se diverte. Então, imagina, um bairro que eu cheguei que só tinha mato, a minha casa e a casa do meu vizinho do lado lá, né? Hoje não, hoje é um bairro que cresceu. E, óbvio, tem as dificuldades enormes lá, mas ainda a gente quer trabalhar, ainda quero levar o governador lá, fazer um podcast com ele lá no meio, né? É isso, já levar Levar o Vai, prefeito lá. lá na praia, né? Então, a ideia é ajudar as pessoas. A gente sempre gostou e os meninos sempre tiveram comigo. Você está falando de ser pai, os meninos sempre tiveram comigo.
Sempre me acompanharam, sempre estiveram juntos. Eu queria... A Marcela é enviesada, né? Porque a Marcela já conhece, né? Fã, né? Então... Mas assim, doutora, o que eu queria saber, né? Primeiro, né? Doutor Eduardo, para quem não sabe, então, né? Doutor aqui, Eduardo. E eu queria que falasse um pouquinho como é que é essa rotina, como é que foi, assim, o doutor quando teve o filho? Porque a gente vê que isso vem de berço, né? Não é, hoje eu vou ter um podcast com meus filhos. Mas como que é, assim, conta pra nós, como é que é a sua rotina, com o que você trabalha, né, se apresente aí pra nossa galera, e fale um pouquinho como é que foi a tua relação desde o início, assim, com teus filhos. Como foi isso? Então eu sou otorrino, sou médico, a gente tem o Centro Médico Batistella, né, fazer propaganda aqui no Ela Quer, Ela Pode, né, aproveitar o merchan, né. Convidado pode trazer público. Vamos aproveitar. Né? E eu sempre tive muito envolvido com a parte política, então eu fui presidente da Associação Brasileira de Otorrino. Momento. Ele dá bronca na gente, tá? Porque eu estava fazendo os stories pela primeira vez, estava muito animada, que eu vi um TikTok, assim como o André gosta, eu também gosto de TikTok, eu adoro TikTok. E eu vi que tinha mulher que ficava ensinando a fazer o negócio no nariz lá, a limpeza nasal. É verdade. Isso. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer a limpeza nasal em todo mundo aqui em casa. Aí fui, me preparei, toda feliz, fazendo limpeza nasal, mostrei nos stories, daqui a pouco vem ele e me dá bronca. Então... Eu lembro disso. Não é bem assim que faz, Marcelo. Mas eu fui tudo quietinho ali, só inbox. Uma coisa ali. muito natural dele, Inbox, entendeu? Inbox pra te ajudar. Pode continuar. De qualquer forma, eu faço isso mesmo. Mas então eu tive o centro médico, mas eu vim, como eu tava falando, eu vim de uma família que não é de médicos. Eu vim de uma família que minha mãe é professora, foi professora do estado, meu pai era sitiante, ruralista, então morava no sitinho. Então tudo foi muito pegado, muito sofrido. E isso eu tentei passar para os meninos, mostrar, tipo assim, ó, a vida a gente não ganha nada, se você não trabalhar, não acordar cedo, você não vai ganhar nada. Isso eu mostrei para eles desde pequenininho. Só que eu tive uma família muito amorosa, né? O que faltou de dinheiro para mim não faltou de amor. Isso eu sempre conto para os meninos, eu sempre falo, ó, a minha mãe era isso aqui, ó. Tá vendo essa mesa aqui? Imagina isso aqui com mais mão de massa. Pão também, né? E você chegar lá, ela vai encher, mesmo na simplicidade dela, ela ia encher você de comida até você não aguentar mais, né? Amor, eu era né? gordinho quando era pequenininho. Com certeza. Eu comia bem, né? Mas então eu cresci numa família muito amorosa. Então eu já falava desde pequenininho que eu queria ter filhos, né? Porque era legal. Eu achava super legal ser filho. Né? Meu pai e minha mãe cuidavam tão bem, então não tinha um porquê de não querer ter filho. E eu já brincava, e a minha mãe contava a história para eles e falava, olha, teu pai já guardava, tinha uma caminhonetinha lá de plástico e tal. Daí minha mãe já falava assim para eles, né, quando nasceu os netos, a primeira coisa que ela falou assim, ó, teu pai já guardava o brinquedo dele para vocês. E eu falava isso mesmo quando era pequeno. Os carrinhos de Hot Wheels, né? Já guardava o meu carrinho para eles. Eu nem sabia se ia ser menino ou menina, para mim tanto fazia, porque isso nunca me... Acabou tendo 2 meninos, ótimo, né? Mas nunca me atrapalhou. Se fosse meninas também não teria problema nenhum. Mas daí, como eu tive essa criação muito assim, apegada aos meus pais, uma criação mais muito próxima deles, eles foram sempre muito meus amigos. Então tudo que eu tinha de problema eu conversava com eles, falava. Aí eu fui desde pequenininho, quando eles chegaram para mim, foi a melhor coisa do mundo, né? Queria muito ter os filhos. A minha esposa, eu e a Ana, quando o André nasceu a gente não sabia, né? A gente não estava esperando ele, mas a gente ficou super feliz. Já o PP a gente queria muito porque ele já queria, né? Vai passando, é a questão de sucessão, O né? André já queria. Então, o André já Qual é a chegou. diferença de idade? 6 anos. É que quando eu era criança, todos os meus amigos, todo mundo tinha irmão. E daí eu era o único que era sozinho. Daí, tipo, uma vez eu lembro que chegou na escola, lá a professora dividiu o pessoal em quem tinha irmão e quem não tinha. Mas que era coisa. alguma brincadeira, assim. Que brincadeira. E daí, Que brincadeira estranha é essa? Pois é. E daí, só que eu não lembro muito bem. Mas daí, tipo, aconteceu tudo isso, daí eu fiquei pensando, eu queria ter um irmãozinho. Daí eu fui lá falar pro meu pai e pra minha mãe, por que eu não tenho um irmãozinho? Mas daí tem que explicar a história de cegonha pro André. Realmente. Daí a gente explicou e tal. E daí, na verdade, no começo a gente começou a tentar ter filha, aquela história toda de casal. Aí acabou demorando um pouquinho pro Pedro nascer. Mas no fim deu tudo certo. O Pedro nasceu, foi tudo bonitinho. E o André, logo que nasceu, o André tinha um probleminha de refluxo, né? Até, como eu sou médico, não dá pra falar, Não, tô né? rindo, né? Problema de refluxo. Está E resolvido. daí, mas foi resolveu depois. Yeah. Então ele deu um pouco de trabalho, a gente cuidou bastante do André. Hoje tá esse cavalão grandão aí, né? Quando era novinho, ele deu um pouquinho mais de trabalho, então a gente cuidou bastante. E eu sinto muito isso dos meus pacientes, né? Eu vejo muito isso. E eu converso muito com meus pacientes. Eu tenho muito paciente criança, né, no consultório.
Porque como eu tenho essa facilidade em gostar de ter filhos, é óbvio, você leva teu filho comigo, eu vou brincar com ele, a gente vai se divertir junto lá, eu vou conversar com os pais. E até a gente acaba sentindo que o pai e a mãe tá angustiado ali, né? Ninguém vai no médico feliz, né? Você vai levar teu filho doente lá, você vai chegar lá feliz. Você pode ser educado, você pode ser bacana, mas quando eu falo assim, olha, eu tenho que operar o seu filho, né? Imagina a responsabilidade minha de pegar a coisa que você tem de mais preciosa na tua mão e falar assim, não, eu vou pegar, vou deixar ele melhor do que ele estava antes, vou resolver o problema. Então tem que ter jeito. Sim. E eu estava tendo muito com criança, com pai, com mãe, e eu entendo, porque a gente passou também uma dificuldade, mesmo sendo médico, tanto eu quanto a Ana, os dois são médicos, a gente teve dificuldade com o André, então, porque daí não dormia, não comia direito, primeiro filho, então não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. Mas depois você vai, né, pegando jeito, os avós ajudam. Apesar que os meus pais moravam fora, os pais da Ana, que é minha esposa, moravam fora, então a gente teve que tocar basicamente eu e a Ana. E é muito interessante, porque um dia você é o filho e de repente você virou o pai, né? Então esse é o grande diferencial, talvez. Deixar de ser filho. Você não é mais filho. Daí você fala assim, não, mas agora tem um nenenzinho chorando lá, né? Que eu tenho que ir lá à noite cantar pra ele, musiquinha. Você levantava à noite? Levantava. Ele lembra a musiquinha que eu cantava. Qual que era a musiquinha? A música do Ursinho Pimpão. Eu vou ficar com vergonha de cantar aqui. Pode cantar, Ursinho Pimpão. Não. Mas era a mesma música que o PP também escutava. Daí eu também já tava com 6, 7 aninhos, ele ficava junto com o Pedro, dormindo, escutando a música. Você foi aproveitando a hype do irmão junto também, né? Era Ursinho Pimpão e Brilha Estrelinha. Sim. Brilha Estrelinha é típico. Eu canto, e tinha eu que canto ficar, até hoje. E ficava com eles no colo, e chacoalhandinho e tal. E daí depois mesmo grandinho, esse aqui até já estava mais grandinho, mas o Pedro, daí o PP, mais grandinho, ele chegava, pai, chegava com todo jeitinho, né? Pai, vem aqui, que a gente gosta de rezar, tá? Eu sou católico, tal, rezo, não sou assim, né? Mas tento, acho que todo mundo tem que ter a sua religião, independente de qualquer seja, rotina também, né? E daí eu ia pôr ele pra dormir, ele já tava acho que com 2, 3 aninhos, né, André? Já não era mais neném e tal, tava com 3 aninhos, ele vinha com todo jeitinho assim, pai, vem aqui. Eu já sabia o que ele queria. Faz isso até hoje. Se deixar com 10 anos, vai querer que eu cante. Né? Sim. Mas daí ia lá e cantava e tal. Então a gente se virava bastante. E com isso os dois sempre foram muito unidos também, né? Tanto o André quanto o Pedro. Porque como o André queria muito o irmão mais novo, então eu sempre brincava, falava assim, foi você que pediu, né? Agora você cuida. Né? Você vai brigar com ele? Você que pediu? Você trocou fralda, André? Que sorte tá minha. fácil, então. Sobrou, né? Podia ter trocado uma fraldinha no Pedro, né? Era criancinha também, né? Podia, Podia trocar a minha fralda também. Não, 6 anos é grandinho. Não, podia. Sim. Mas eles ensinaram assim muito um pro outro. E eu vi muito assim também, de novo, como pai, assim, eu vi muita diferença quando o Pedro chegou para o André. Porque eu acho assim, eu sou muito feliz sendo pai, né, tendo 2 filhos. Eu acho que a gente vem para o mundo por algum motivo, né? Talvez o motivo para mim tenha sido cuidar dos meus filhos mesmo, né? Então, realmente, não é à toa que eu montei Bapcast, montarei qualquer coisa por eles. Mas, assim, você tem uma... não faz besteira. Senão cai a moral. Tá. Mas, assim, as crianças, né, quando você tem filho, e o próprio André, quando ele nasceu, o Pedro, a gente vê a diferença, porque o André era o filho único. Então, ele tinha tudo. De repente, acabou, né? De repente, ele não era mais filho. Então, o quarto dele, a gente, a princípio, ia botar o Pedro no outro quarto, mas daí o André falou, não, quero dormir com meu irmão, né? Porque é a história do irmão. Aí já ficaram no mesmo quarto, né? Mas, assim, brinquedos. Agora tem alguém para brincar com o meu brinquedo. No começo ele achou legal, depois o Pedro começou a quebrar os brinquedos. Aí já não era mais tão legal. Teve dias que eu fiquei até meio bravo. Aí já não era mais tão divertido. Mas é assim que funciona. E eu acho muito legal. Quem tem filhos aí sabe o que eu estou falando. Você ter mais de um filho talvez seja bacana também, porque ele é um companheirinho, né? E óbvio, quando é filho único também não tem problema, vai muito dos pais serem os amigos. Então, o que eu vi foi assim, na minha relação com os meus filhos. Eu fui o irmão mais velho do André, além do pai. Porque eu era o cara que... O André não tinha um irmão mais velho. Então, com quem que ele aprendeu a andar de bicicleta? Com o pai. Com o pai. Com quem que ele ia jogar bola? Com o pai. E a mãe também se metia em tudo também, porque assim... Ele não tinha um outro irmão. Então, era a gente. Ou era eu, ou era minha esposa. Então, ele acabou tendo uma visão, e tem até hoje. Então, tudo que o André tem, ele sempre me pergunta, não é?
Aí ele vem, pai, realmente, posso? realmente. Pai, o que você acha? Hoje é mais conselho, né? Ele Aham. já tá hominho, né? Aí já vai para uma fase de conselhos. Então, ele já tem mais conselhos. Já o PP, embora ele seja muito ligado a mim também e a Ana, o Pedro já é um pouco mais ligado ao André. Porque daí ele já tem o irmão como referência. Então, ele olha para o André, ele fala assim, então o André era nadador, né? Nadava, participou da equipe e tal, tudo. E daí, de repente, o Pedro começou, estava fazendo futebol, desistiu, e o que foi fazer? Natação. Nadar. Porque é o exemplo, né? Ele vai pegando a referência do E o irmão. que você acha disso? Porque eu tenho 2 filhas também, só que não tem a diferença de vocês, assim, é 2 anos e meio a diferença delas, né? Então, a mais nova tem a mais velha como referência. Então, quando acontece alguma coisa na escola, ela precisa de alguém que defenda ela, ela vai lá, tira a irmã de dentro da sala, tipo, venha me defender, entendeu? Ó, aconteceu isso. E a outra encarna, vai, defende, tudo depende. E a irmã, a mais velha, às vezes eu vejo que talvez fique um pouco incomodada. Mãe, mas por que ela não faz o que ela quer? Por que ela tem que ser igual o meu? Por que tem que ser igual o meu? Por que ela isso tem que escolher acontece. isso também? Aham. Como é que você vê isso aí, assim? Você acha um problema? Você acha legal? Eu assim, entre os dois ali, eu nunca vi problema, assim, Aham. né? Mas a gente sempre dá um certo limitezinho. Até para que o mais novo não explore demais o mais velho e o mais velho não fique bravo com o mais novo, que é o que ele acabou de falar. Às vezes ele ficava bravo, como você falou da tua filha. Aham. Então, eu não acho ruim. Só que o que eu chego pro André e sempre falo para ele, eu falo assim, olha, a partir do momento que você é referência para alguém, então veja o que você vai fazer. Uhum. Né? Se você resolver que vai quebrar tudo aqui em casa, o teu irmão mais novo vai quebrar tudo aqui em casa. Fazer a mesma coisa. Só que temos um problema, você é mais velho. Né? Você pode se machucar, você tem um pouco mais de noção que o mais novinho. Uhum. Se você pegar e for mexer com fogo, por exemplo, né, o teu irmão mais novinho vai se machucar. Né? Então, daí eu sempre brigava com ele. Falava assim, olha, a referência é você. Então, ele acaba... Devagarzinho tem que ter um pouquinho mais de maturidade quando você tem um irmão, não tem muito jeito. Ou você se afasta, né? Que a gente vê também, não é o caso dos meus ali, mas às vezes tem irmãos que são mais afastados, mas os dois ali, pelo menos os meus, são bem ligadinhos. Isso que o elas são doutor bem falou unidas. muito legal, porque eu tenho 2 também, só que as minhas a mesma diferença da Marcela, só que menores, né? Uma de 4 e uma de 7. Então, E aí, isso aqui é de 4 é tipo assim, que nem nós fizemos na faca na bota. A de 4 quer fazer acontecer. Toca E eu, terror. e eu digo pra de 7 assim... A de 4 é quase a referência pra de 7. É, exatamente. É o contrário. É o É o contrário. contrário Eu digo dela. assim, mas filha, por que tu não avisou a mãe que ela tava fazendo isso? E aí ela não sabe, ela deixa de 4 fazer o que quer, assim. Mas eu falo muito isso pra ela, assim, filha, tu já sabe, tu já tem um caminho mais andado, né? Então fala, mana, não faz isso, mana, não faz aquilo. Mas ela não tem ainda. então sabe? sempre vai ter um ciúminho, sempre vai rolar alguma coisa, né? Eu era o caçula. Agora, essa é a pergunta. Você acha quem você era Eu no era rolê? no meio do rolê lá, eu era o caçula. Né? Só que só tenho só uma irmã, e minha irmã, coincidentemente, a gente tem uma diferença de 7 anos, né? Entre eu e minha irmã, quase igual a dos dois. E assim, só que em casa, coitado do André, sem querer, querendo, né? Mas a gente acaba protegendo de uma forma ou de outra o mais novo. Sim. Né? Quem tem, Por exemplo, mas- tem uma briga, 6 anos de diferença. Você fala, André, são 6 anos de diferença. Você não vai se encaixar na idade do Pedro. No Né? Tu joguinho, não vai brigar. sempre o Pedro que Tu fica não com vai o controle. brigar com ele, né? Deixa o teu irmão mais novo, né? Ah, mas e o irmão mais novo é malandro, porque daí ele chega e fala assim, pô, meu pai tá me dando moral, Sacam né? rápido. Autorizou. Meu pai tá dando moral, eu vou queimar o mais velho agora. E daí ele chega e vem, porque o André fez isso. Daí eu já olho pra ele e falo assim, Pedro, tudo isso? Né? Acho que bem é. assim. Daí eu falo assim, mas é tudo mesmo? Não, acho que é só o começo ali. O resto acho que eu tava junto, pai. Daí eu falo assim, então tá bom, você tava junto? Não, tava junto. O resto não precisa. É só o começo aqui que ele realmente brigou comigo. Então tá bom. Então o pai vai ver. Então, O Pepe vira o filhinho da mamãe também, né? sim. sim. É o Sim. caçula. Né? Então o caçula tem suas vantagens, né? Mas daí tem a desvantagem que eu sei, porque eu fui caçula. Né? Quando o pai e a mãe estão em cima, você é o protegido. Quando eles não estão em cima, você é o menorzinho. Né? Então tem suas. Por isso que eu sempre peguei no pé do André, ó. Cuidado, não vai brigar com teu irmão. E o né? Pepe Não aprendeu a andar de faça. bicicleta com quem? Fui eu. Eu mesmo André? ensinei. Que, Aí, o então que você aconteceu é que, tipo, eu aprendi lá num outro condomínio que a gente tinha uma grande rampa.
Que volte e meia, ladeira, né? é uma ladeira. Perigo Volte e meia danado. eu me machucava, caía da É. bicicleta Aprendeu e sob eu fiquei emoção. com medo, mas daí meu pai, Total no emoção. fim, meu pai me ensinou a andar e me fez perder o medo. Daí o Pedro, pra sorte dele, já tava num outro prédio. Plano, Daí, né? plano ali. O Pedro já foi bonitinho, Já né? tinha outras crianças também. E daí eu tava com uma bicicleta menorzinha, que era a que eu usava, e eu falei, vou tentar ensinar o Pedro aqui. Daí no começo não ia, era só de rodinha. Ele ficava com a rodinha dele, eu tava tentando ensinar ele a pedalar, Uhum. que ele não conseguia pedalar. E daí depois Você que ele foi pegando o tem que tempo... contar a tua delicadeza ensinando. sim. Quando você era delicado ensinando. ele. Não. Você empurrava e andava de lutar. Não, mas Delicado. tem que aprender a cair também. Claro. Se não cair, Delicadeza. não tem como, não vai aprender. Sim. Você ensinou direitinho. Sim, tá andando, né? Isso que Tá importa. andando, tá andando. Você sabe que eu falo pro meu marido, nossa, como o homem é necessário, assim, né? Na criação dos filhos, o pai presente. Meu marido, meu Deus, é bem pai de menina, assim, tem toda a delicadeza. Quando elas entram no banho, ele deixa a roupa delas, assim, em cima da Arrumadinho. cama, esperando. Se vai sair, ele deixa separado, põe o sapato um do lado do outro. Eu que tenho que ficar pegando no pé dele, né? Por ele ser homem, achar que elas sempre tem que ser princesinhas, assim. Uhum. Eu falo, ela tem que fazer sozinha, Tem que se deixa virar, no né? guarda-roupa. Tem que se virar, tem que se virar. Ela que pegue a roupa dela. Não, enquanto eu puder. Enquanto Vou eu fazer, puder, né? eu vou fazer. Amarra até o cadarço, né? É muito engraçado essa diferença. Ao mesmo tempo, como é que era a relação tua, que eu quero saber, né? Com a mãe. Se a mãe fala assim, André, não faça isso. E você quer que ele faça. Como é que funciona essa situação? Aí tem que ter. Aí é casal, né? Aí você tem que negociar um pouco ali a história. Na verdade, assim, eu sempre fui a Ana sempre brigou muito com eles, mas daí eu ficava olhando, né? Tipo, ela ficava tentando o papel da mãe, né? André, não sei o quê, lá. E o André olhando pra cima, o André. A mãe tá falando e tal. De repente, lá do fundo, ele escutava assim: André, não faça isso. Aí o que você fazia? Eu não fazia, né? Aí parava. Então tem realmente uma. Tem que dar um apoio, né? Tem uma certa hierarquia. O que a gente sempre tentou não fazer é um fala não, exatamente o que você falou. Um fala, acontece, né? Óbvio, natural. Tem coisas que um concorda, tu não concorda, mas a gente sempre tentava, tipo assim, não contradizer um com o outro. Porque senão a criança ela fica também com uma imagem que, tipo assim, ou só o pai que manda, ou só a mãe que manda, ou só que é um erro também, né? Porque ela tem que entender que o pai e a mãe são importantes, né? Os dois são importantes na criação. E às vezes você pode atravessar e deixar um muito fraco, o outro muito forte, e isso é ruim, porque deu muito forte, os filhos vão se afastar, né? O muito fraco nunca vai ser respeitado, então tem que tentar um equilíbrio. A gente sempre tentou um equilíbrio. É natural que, óbvio, que não é perfeita do jeitinho que eu tô falando, né? Então vai ter alguma coisa que a gente vai se desentender, tipo, Ana, não, mas a Ana fala, faz, não faz, tal. E daí as crianças percebem. E um monte Eles de homem, percebem. assim, na casa. Vocês são organizados? Então, eu assim, talvez até pela minha criação, e como eu falei, por ter sido uma família mais humilde, eu nunca tive, assim, empregado em casa. Então, eu aprendi desde pequenininha a me virar. Minha mãe me ensinou a cozinhar, então eles sabem que eu cozinho. Limpava a casa, absolutamente toda a casa. Por exemplo, eu sempre brinco com eles e falo assim, pô, vocês nunca limparam o banheiro. Eu limpava o banheiro. Tipo, limpava o meu banheiro. Você nunca né? colocou eles pra limpar banheiro? Não, banheiro não, mas o resto eles limpam. Meu quarto. Mas até porque eu queria que eles aprendessem, entendeu? Então, assim... Só que é a mesma história, né? São homens, né? Daí, só que tem que ficar eu lá atrás, né? André, não larga aí, André. Pedro, não deixa aí. Pedro. Ah, mas eu parei com isso aí. Você parou com isso aí? Então, Tinha uma época que eu tinha preguiça de colocar a roupa no lugar certo. Eu deixava Mas daí, no chão. mas daí eu Preguiça. aprendi na vida que a insistência a gente ganha os filhos, entendeu? É a insistência. Porque daí eu chegava para André e falava assim, André, você tá vendo isso aqui? Deixa aqui. Daí ele falou, mas por quê, pai? Sempre tem um porquê, né? Por quê? Porque um dia você pode não ter alguém para pegar. Entendeu? Um dia pode não estar eu aqui. Você não sabe como vai ser a sua vida. Você pode morar sozinho. E você vai viver... Eu sempre brincava, usava essa expressão mesmo. Você vai viver num chiqueiro, né? Pô, não pode. Pois é, né? Eu Eu conheço conheço de isso. chiqueiro. Não dá, né? Então, assim, o mínimo, o básico tem que saber. Então, a gente sempre tentou organizar. Mas tem dias que eles estão lá virados naquilo que dá, né? Principalmente férias, né? Aí Aí não acordam tem o que fazer, né? tarde. Porque férias daí jogam acabou pra toda a todo rotina, lado. né? É esse negócio, acordar meio-dia e dormir bem tarde, 1h da noite, fica bem tranquilo. Quem que é o mais bravo na casa, o pai ou a mãe?
Ah, depende do dia. Ah, Depende do tem dia. todo dia. Tipo assim, tem Dia. dia que a mãe tá muito brava. Tipo, ficar quieta, não falar nada, senão vai levar esporro. É engraçado. Essa é a parte boa, já Uhum. sabe a hora que tem que ficar quieto. É, sim, né? Já Tem que ganhou um saber. ponto positivo E na ele vida. também? Ele fica bravo? Porque ele não tem cara de bravo. Não Não, fica. às vezes, Bem- depende bem da depe- não, porrada que você fica. fez. Às vezes, assim, dependendo do nível do problema que eu fiz. Tipo, se eu fiz uma, vamos dizer, uma cagada muito grande. Aham. É, Usar nessas outro termo, palavras, né, querido? é. Esqueceu o Sim, podcast. sim. Tem que usar outro termo, mas tudo bem, É, sim. continue. Mas daí, tipo, se for mais de leves, eu prefiro falar pro meu pai. Meu pai eu sei que vai ficar menos bravo que minha mãe. Que às vezes. A Clebiane lá, o pai de menino. É engraçado, tipo, Mãe de menina. eu Menino. faço uma coisa bem, tipo, tá, esqueci de ir acho que pro clube curitibano, assim, Aham. esqueci de levar a mochila, alguma coisa. Ah, Se que eu ótimo. falo, e daí, tipo, vamos dizer, na época que eu tava nadando, eu esqueci de nadar. Se eu falo pra minha Esqueceu mãe, de minha mãe nadar. fica brava. Sim. Minha mãe não vai tem que ter gostar. compromisso. É. Meu pai, tipo, também não, mas meu pai vai ficar menos bravo do que minha mãe. É, Daí se depende. dava. É que depende do dia, né? É, Depende do nível. Depende. Humor. Depende do Depende, humor, né? depende. Uhum. Teve alguma fase que foi difícil, assim, dos dois, assim, que os dois estão juntos e foi mais complicado? Não Alguma me coisa lembro, assim, uma que fase- aprontavam demais, eu fazia Uma muita... fase. É, quando eles eram um pouquinho. É porque, como tem essa diferença de idade, né? Então, eu vou dizer que talvez, assim. O André ensinava umas artes, assim, É. pro mano mais Eu novo. tinha- Tinha que Meu único, ensinar. meu único medo era assim: o André às vezes estava com os amigos, né? Isso eu sempre tinha um pouco de receio. Então, o André estava com os amigos eram da idade do André. E o Pedro era grudado no André. O Pedro entendia o tamanho e a idade dele. É, isso que a gente sempre Eu sou brincou. grande. Pro Pedro, ele era exatamente igual ao André. Né? Aham. Porque eles faziam tudo com o irmão, então ele era igual ao André. E daí ele queria fazer igual aos meninos, mas os meninos estavam lá descendo a saladeira, se arrebentando lá no chão. E daí o Pedro, um tamanico, que não sabia nem andar direito. E daí se bobeasse, tava o Pedro se matando lá. Então esse era uma das minhas preocupações. Mas, assim, eles nunca foram assim de dar muito trabalho. Isso a gente sempre ficou muito feliz, eu e a Ana. Eles nunca foram aqueles meninos rebeldes que eu né? Brigam, saem enrolando, assim. Isso, não, isso nunca aconteceu. Já tiveram as brigas deles lá, daí chega o pai e bate nos dois. Aí acaba a história. Né? Parou ali, né? Separa, acabou, ninguém Todo vai mundo bater de ninguém. castigo, não pode mais jogar videogame. Esse, acabou Agora a cada conversa. um tem o seu semana. quarto. Tem É, seu sim, quarto. sim. Agora sim, Tem né? seu quarto. Agora é Uhum. melhor, né? É. Mais tranquilo, né? Com certeza. Mas até hoje, o que eu percebo agora, que está sendo uma nova fase, na verdade, é o André já tá mais mocinho, né? Tá Uhum. hominho mesmo, 16, vai fazer 17, 16 é homem. anos, já, sim, né? Ele aham. continua querendo fazer que nem eu. E o Pedro sente muita falta dele agora. Ah. Porque agora o André sai, o André tem as festas, tem não sei o quê. Namorada. Natural, né? natural. E o Pedro não se conforma. Porque daí ele tem que sair eu, a mãe e ele, né? Pra almoçar. E daí ele fala assim, mas o André não vai vir? Eu falo, não, filho, o André não vai, o André vai sair. Mas que horas o André volta? E que horas não sei o quê? Mas cadê o André? Aí chega o André, daí ele, não, tchau. Eu tava pedindo pro bem André assim vir mesmo. até agora. Tipo, não vi a Fica hora do André bravo chegar. dele, A hora que o André chegou, não, sai daqui que eu que tô usando videogame. Eu não quero ver, volta lá pra não Fica sei o na dia hora. inteiro jogando videogame. A hora que eu vou... Ah, Mas não, ele agora eu fica quero o jogar. dia inteiro esperando você chegar pra jogar videogame com ele. Na hora que você chega, dele Ele desiste. cansou, né? Ele Daí ele desiste. cansou. Mas daí ele quer Tem jogar essa. um jogo, nós dois juntos. Quer jogar FIFA, alguma coisa. É, eles assim. querem ficar juntos, assim, mas tem essa fase de é natural, né? Separação, né? Não tem como, né? A gente não cria, igual eu sempre falo com a Ana, com a minha esposa, a gente não cria os filhos para nós, né? A gente cria os filhos para o mundo, né? A gente tenta dar o exemplo. E uma coisa que eu falo muito para eles como pai também, né? Eu falo assim, olha, tudo que você imagina que você está passando agora, eu já tive a tua idade, né? Eu já fiz os mesmos erros que você. Então eu não posso fazer por você. Não adianta você chegar para mim e falar assim, ai pai, fiz. Eu falo assim, olha, eu não tenho como fazer por você, já tem 16 anos. E é mentira, não é, né, André? Não é Eu mesmo. falo assim, ó, agora a responsabilidade é sua. Eu te ensinei, eu te falei, te contei o que aconteceu comigo, te dei o meu exemplo. Agora você tem que ter tua vida, você tem que pensar. E uma coisa que eu sempre falei também, que eu acho que todo pai deveria falar, a gente não é 100% certo. Eu não tenho 100% razão, eu tenho 100% razão até uma idade. Porque daí eu estou protegendo ele de se machucar, de fazer besteira. Mas depois, ele tem que ter o pensamento dele. Eu não quero que ele seja um... A gente brinca, né? O Bap Filho, mas ele é o Bap Filho, mas ele é o André. Ele não é o Eduardo pequenininho. Né? Ou vai ser o que eu gostaria de ser. Esse é um erro que eu vejo dos pais. Tem que ser o que ele quer.
Né? Não sei quem perguntar, ele quer fazer medicina? Eu falei, se ele quiser, ele faz. Se ele Essa é a quiser, próxima pergunta. Vamos junto. quer nadar? Vai nadar. Quer tocar com o Bapcast, se Deus quiser, cresce. Vai tocar o Bapcast, vai ser da comunicação, ele quer ser político, vai ser político. Não depende do pai. Né? É óbvio, eu vou orientar. É muito mais fácil se quiser fazer medicina, porque eu sou médico. Né? Conheço toda a área, tenho consultório, a gente tem um centro médico, tem uma história. 20 anos atendendo, 22 anos atendendo, a gente tem uma história, tanto eu quanto a mãe do André, né? A Ana. Mas assim, as pessoas têm que ter a sua... Os filhos têm que crescer. A gente está criando para o mundo. Né? Se quiser ir embora do país, eu vou ficar triste, mas vai, não vou segurar. Né? Porque não posso segurar. A vida é dele, né? Tem que tocar, né, André? E aí, já sabe o que você vai fazer vestibular do quê? Eu tô pensando em fazer medicina mesmo. Olha só. Já tem o caminho mais pronto também, né? Que tem o pai, a mãe, médico, já o consultório também. Fica mais fácil. E daí eu sempre falo para ele assim, porque a vida de médico hoje não é fácil, sabe? As pessoas olham e falam assim, médico, aquela imagem de antigamente. Eu tinha essa imagem, mas ser médico hoje, assim, primeiro é assim, não vai ficar rico mais, acabou. Né? Vai ficar rico se ele for médico empresário, dono do hospital, dono de... Aí é uma outra conversa, né? Agora, quem faz medicina, primeiro, e não é pelo dinheiro, e eu falo isso para ele todo dia, não adianta, porque medicina não é dinheiro só, você lida com gente. Se você não gostar de lidar com pessoas, se você não gostar de conversar, acabei de falar das crianças pequenininhas que eu atendo, embora eu tenha vários adultos lá também, mas assim, se você não gostar daquilo que você está fazendo, e não é só medicina, é qualquer profissão, medicina acho que é ainda pior porque você lida com sentimento, e um sentimento no momento triste. No momento que a pessoa está, como eu falei, ninguém chega feliz depois que curou. Mas o primeiro contato que eu tenho com alguém é com alguém doente, com alguém que está fragilizado. Se eu chegar, mesmo que eu tenha meus problemas pessoais, e começar a confundir o que está acontecendo ali no meu consultório, eu não vou ser um médico bem-sucedido em lugar nenhum. Né? E eles veem isso. Só que a gente é ser humano. Então eu chego em casa cansado, eu chego em casa estressado. E às vezes, quando todo mundo está dormindo, eu saio para atender paciente. Tem paciente que sangrou, paciente que aconteceu isso. Sangrou é cirurgia, isso acontece, emergência. E eu nunca vou deixar de atender meu paciente, porque foi a profissão que eu escolhi. Né? E daí então eu mostro esse lado para eles também. Eu falo assim, quer ser médico? Lembra da minha profissão que vocês veem, eu e a mãe. Não é o mar de rosa que está lá fora. Vocês estão vendo aqui a realidade. Quer ser? Veja bem, põe na balança. Gosta, não gosta. Então... As profissões são assim. E é mais fácil pensando no caminho, mas as pedras estão lá. O caminho está aberto, mas as pedras estão lá. Você vai tropeçar exatamente igual. E o momento é outro, né? Como o doutor falou, né? É bem diferente o momento hoje, né? O momento mudou absurdamente. Se a gente pegar hoje a vida de um... Já que a gente está nos podcasts, né? Se a gente pegar a vida de um influencer... Um podcaster. Um podcaster, né? A gente já se denominou, né? Podcaster. É diferente, entendeu? Você tem condições de... O céu é o limite, né? O céu é o limite. A gente, na área de comunicação hoje, ainda mais agora que a gente está com o Bapcast, que a gente vê todos os podcasts, vê o pessoal que vem, conversa, o céu é o limite para isso aqui. Né? Você não tem limite. As profissões antigas têm limite. Você pega um advogado, ele tem limite. Você pega a medicina tem um limite. Né? Você pega professor tem um limite. As novas profissões, não, porque elas são novas escaláveis, ainda. Né? Elas estão crescendo. Então, acho que cada um tem que ser o que gosta realmente. Só que é óbvio, você vai ter algum exemplo na tua vida, né? Ninguém chega do nada e fala assim, vou ser isso porque eu vi na TV. Pode até acontecer, sei lá, mas... É raridade. A maioria das pessoas vai fazer o quê? O pai é mecânico. No mínimo, ele vai gostar um pouco de carro. Né? Ou tinha um tio que ele admirava que era jogador de bola. Bom, o guri vai querer ser jogador de bola. Vai dar certo, não vai dar certo? Outra história. Mas ele vai ter um exemplo ali. Ele vai querer seguir. Perfeito! Bap pai, Bap filho. Chegamos ao final do nosso episódio. E como sempre, mas eles não vão escapar também da brincadeira. Nós temos uma parte muito especial. Terminou a parte inspiracional, né? Terminou a parte inspiracional. Só para fechar aqui esse primeira parte, eu quero que você dê ali, você vai olhar para aquela câmera ali e vai falar o que é ser pai para você. Eu vou falar para mim o que é ser pai realmente, né? Eu acho que se eu não fosse pai, eu não seria quem eu sou hoje, né? Realmente foi o maior complemento que teve na minha vida, foi o maior presente que Deus pôde dar para mim, que
tenho 2 filhos e tenho certeza que é o maior presente que Deus deu para os pais que estão nos assistindo agora. Não tem nada melhor. Uma vez alguém falou assim, é igual o teu coração fora do corpo. Eu tenho certeza que é isso, até um pouco pior, porque se eu pudesse eu botava ele dentro do meu coração, né? Então acho que esse é o principal para mim. Ai, que Nossa. lindo! Obrigada. Foi muito especial ter vocês aqui Muito. hoje, com um exemplo de pai, Nossa. né? Imagina, obrigado. Muito Uma bom. pessoa inspiradora, realmente. É o meu bom. pai. É o meu pai, Ai, certeza, Andrezão. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido inspirar você. Você, pai aí que assistiu esse episódio, compartilha com outros pais, se inspire. Manda mensagem lá no direct do Dr. Eduardo, né? Vamos lá, Ele vamos responde lá. super Ele rápido, responde, gente. manda mensagem lá, pergunta não só sobre a área médica, mas pergunte lá como é essa função toda de pai. Se você tá com alguma dificuldade, se inspire nele, né? Se inspire aí no André, no Bapcast. Você aí, se seu filho tá querendo desenvolver um projeto, apoie, porque hoje em dia é muito importante que a gente apoie os nossos filhos, que a gente consiga incentivá-los na criatividade, para que eles possam se desenvolver e que, como o doutor falou aqui, né? Cada um tem ali a sua vontade, seus desejos, então que a gente possa apoiar e estar junto aí dos nossos filhos. Obrigada, não esquece de deixar o like aqui nesse episódio e, claro, né? Esperamos vocês aí no próximo. Beijo! Beijo. Até o próximo Obrigado. episódio.